Glória a Deus, você vai ver coisas extraordinárias. Essa igreja não é comum, meu irmão. Então assim, não desanima rápido não. Continua com a gente, continua seguindo. Você vê coisas incomuns acontecendo, faz parte. Alguém comentou, caraca, eu nunca estive numa igreja que tivesse tantas pessoas assim com transtornos no mesmo local. É depressão, é autismo, é TOD, TDAH, tudo no mesmo espaço. Gente, tá tudo certo. Aqui é o lugar que assim, Jesus resolveu acolher essa galera e falar: vem cá, meus filhos. E que bênção que somos assim, porque isso nos mostra mais ainda e evidencia para nós mais ainda, cara, uma coisa que é o centro da nossa mensagem de hoje, que é a graça de Deus, né? Nós estamos numa série de mensagens ao redor de toda a nossa província. A Igreja Anglicana no Brasil inteiro está nessa série, que se chama Advento, quando Jesus chega. Advento é sobre isso, né? É sobre Jesus chegando e mudando todas as coisas. Quando Jesus chega. Advento é sobre isso, é sobre chegada, tá? Se você não sabia assim, o que significa essa palavra, o povo está falando aí de advento o tempo todo. Será que esse povo é adventista? O que é? Advento significa chegada. Você já ouviu falar do advento do celular? Quem que é da época que o celular ainda não tinha chegado ainda? Eu lembro que minha mãe falava isso comigo. Lá em casa não tinha chegado. E eu lembro que quando chegou do meu pai, cara, no celular da Telemix, celular desse tamanho, tinha uma antena que tinha um jogo da cobrinha. Velho, aquele jogo era incrível. Cara, eu lembro de quando chegou os primeiros toques polifônicos, porque era tudo monofônico, e de repente um polifônico. Aí de repente comecei a ver cor. Falei, gente, vai chegar um dia que vai ter imagem no celular. De repente veio imagem, veio vídeo, chamada instantânea, mano, se cumprindo as profecias da jornada nas estrelas. Mano, você assim, quem nasceu na década de 80 para trás, fica vendo assim altas profecias se cumprindo hoje no século 21, né? O cinema é cabuloso mesmo, esses caras tinham na cabeça, velho, muito louco. Mas olha que doido, nós contemplamos o advento de várias coisas, né? E tem um advento que ele é bastante celebrado e falado na Bíblia, talvez sem usar essa palavra, advento, né? Tem uma chegada, advento é chegada, né? Tem uma chegada na Bíblia que o centro do Evangelho fala sobre ela. É a chegada de umas promessas do reino. Tem gente que fala assim, quando Jesus chega, né? Ou seja, o advento é sobre a chegada de Jesus, né? Quando Jesus chega, as promessas de Deus se cumprem na minha vida e tal. E normalmente a gente pensa assim, promessas de riqueza, ou pelo menos uma provisão, né? Poxa, resolve meu caso aí, Jesus. Cheio de gente viciada na minha casa. Eu estou precisando aí de uma graça para isso, para aquilo. Eu não estou dizendo que Jesus não te abençoa quando Ele chega, tá? Mas eu estou querendo dizer o seguinte: as promessas se cumprem. Esse é o tema de hoje, tá? Quando Jesus chega, é sobre o advento. Aqui embaixo nós temos o tema desse dia: as promessas se cumprem. Mas que promessas são essas? Eu queria que você singularizasse essa frase ali, porque quando Jesus chega, a promessa principal, a única promessa que você deveria se atentar, porque o resto simplesmente se cumpre, mas a principal de todas que você deveria se atentar é a promessa que Jesus começa as suas pregações falando sobre ela. Quem aqui sabe a primeira frase do Evangelho de Jesus? Quando Jesus começa a pregar, o que ele começa a dizer? É chegado o quê?
o reino de Deus. O reino de Deus, eu já disse isso aqui 1000 vezes, e vou repetir a 1001ª. O reino de Deus é uma profecia constante nas profecias do Velho Testamento. O tempo inteiro o Velho Testamento está falando de um dia, e sempre fala assim, aquele dia virá, e então se cumprirá a justiça para o pobre, aquele dia. E aí sempre o Velho Testamento está jogando, aquele dia vai acontecer, né? E o povo de Israel sabia que ia chegar aquele dia, e que ele seria a chegada de um reinado, de um novo sistema político, onde não ia estar sentado no trono de Israel qualquer pessoa, ia estar sentado lá um rei que vinha em nome do Senhor, alguém semelhante a Davi, das épocas de glória do povo de Israel, e que o reinado dele não tinha fim. Cada profeta vinha lá 700 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, 400, cada um ia falando uma coisa relacionada a isso, que ele recebia de Deus como revelação. Então o povo de Israel era um povo que vivia juntando essas profecias como se fossem peças de um quebra-cabeça, e eles iam juntando, Deus vai reinar, a ordem do cosmos vai mudar, parece que o leão vai comer palha com o boi, e eles não vão se matar, seja lá o que esse texto esteja querendo dizer. Parece que quando Deus vier reinar, vai alterar até a ordem do cosmos, do universo, né? Segundo o Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, sabe? O povo de Israel ficava meio que nessa vibe, assim, vai chegar ali, segundo o Sol, vai chegar uma parada que vai mudar tudo, vai ser uma nova era. Deus fala assim que Ele vai plantar um novo céu e uma nova terra, é um novo mundo. Inclusive a continuidade, né? Quando eu estava lendo esse texto da profecia de Isaías, eu não dei conta de parar e continuei, fui até o final do livro. E cara, Deus está ali nesse finalzinho prometendo coisas escatológicas, e o centro da mensagem do finalzinho do livro de Isaías é: eu vou fazer novos céus e nova terra. É a promessa de Deus, um novo mundo de paz e de justiça. Porque no mundo que nós experimentamos, quando tem paz, não tem justiça. Você já percebeu isso? De repente está todo mundo em paz, sabe aquela paz assim que todo mundo é obrigado a... Igual o pai quando manda as duas crianças que estão brigando, abraça aí. Você abraça com raiva do outro, mas fica lá aquela paz forçada, e está tudo em paz, mas é uma paz armada, sabe? Se você não colaborar com a paz, você sabe o que vai acontecer com você, né? Então, fique em paz. Sabe aquela paz da Coreia do Norte? Então, é a paz. Ou quando faz justiça, aí o bicho pega, porque aí não tem paz, porque a justiça está sendo feita, né? A justiça tem que ser feita, tem um monte de gente aí opressora que precisa pagar, tem um monte de gente errada que precisa resolver o seu problema, e nós vamos lá resolver, e aí não tem paz. Mas esse reinado, ele promete que a justiça e a paz vão se beijar. Velho, como é que é isso? Imagina um reino em que todo mundo está colaborando, porque ele agora é a justiça, é a harmonia com a vontade de Deus, estabelecida em todos os cantos do universo. Um rei que vem em nome do Senhor vai estabelecer um reinado em que a justiça e a paz vão se beijar. Estranho, mas é o reino que eu espero, é o reino bíblico anunciado. E o povo de Israel fala: quando é o reino de Deus? Reino, reinado é a mesma coisa, tá? Quando é o reinado de Deus? E eles ficavam esperando, e de repente, cara, acontece aquele tanto de coisas relacionadas ao nascimento de Jesus e tal, e aconteceu todas essas coisas. Jesus era um menino especial, todo mundo fala: velho, tem alguma coisa nesse menino. E de repente, quando ele é batizado, ele começa o ministério dele, e a primeira coisa que ele falou é: o reinado de Deus acabou de chegar, é chegado. A palavra grega é meio que está às portas, fraga, está entrando agora. Não é nem aquele coisa assim, vamos esperar chegar. Não, chegou, está nas portas, é só abrir aí que ele está dentro de vós. Ele chega a dizer isso em algum momento. Então sim, Jesus prometeu e falou que o reinado já estava lá. Esse é o grande advento.
Só que Jesus também falou que parece que esse advento ia se cumprir de uma forma meio que dupla, né? Já, mas ainda não, já chegou. Mas olha, eu vou te explicar um negócio, meus filhos. Eu vou subir, porque o reino dos céus vai ser como... Aí vem essa parábola que a gente leu aqui hoje, né? O evangelho de hoje ele fala sobre a chegada inesperada, né? Lá em Marcos 13, né? E vocês não sabem o momento. É interessante vocês prestarem atenção nesse evangelho de hoje. Cristo ele está se referindo ali a um momento escatológico, né, da sua volta. E a promessa por excelência, não existe promessa sobre a qual você deva colocar toda a sua atenção, senão essa promessa ali. E ele está dizendo, olha, a chegada do reino de Deus vai ser desse jeito, vai ser dividida. É como um senhor que vai para um lugar bem distante e coloca os seus servos, delega para eles a autoridade para poder cuidar das suas coisas. E é engraçado, não sei se vocês perceberam a palavra porteiro no evangelho de hoje. Ele botou um cara como porteiro. O que o porteiro faz na casa? Ele simplesmente vigia. O texto hoje do evangelho é sobre vigia, é sobre vigiar. E ele parece que o centro da atenção desse evangelho de hoje é um porteiro, que ele está ali observando quem entra, quem sai. O porteiro naquele tempo só fazia isso. Mas pensa no porteiro de hoje. Alguém já trabalhou como porteiro aqui? Eu acho que meu irmão já trabalhou como porteiro no condomínio, né? Mais ou menos no prédio. Tem que ver quem entra, quem sai. Alguns têm que fazer protocolo. Eu detesto você estar entrando no prédio, o pessoal, sua identidade. Mas você tem que deixar a sua identidade para o cara fotografar. Você protocola as cartas que chegam. Sabe como é o nome disso assim, na Bíblia? É vigia. Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus chegou, mas ele vai ser como um senhor que vai sair do prédio e vai deixar o porteiro lá. E aí o porteiro tem que ficar vigiando tudo. E ele fala, cuidem, vigiem, fiquem atentos, para que ele não chegue e encontre vocês dormindo. Você quer a pior coisa do mundo? Pode tirar o emprego de um porteiro? É chegar e ele está dormindo, né? Se o porteiro estiver dormindo, ele não está fazendo assim a principal função que ele deveria fazer, que é vigiar, estar atento. Talvez ele pode errar num protocolo, no outro, mas se ele dormir, mano, aí o bicho pega. Alguém viu ele dormindo ali numa câmera. Ele não pode sair para almoçar se não tiver alguém no lugar dele, porque aquele lugar precisa de vigília. Então Jesus ele resume a parábola de hoje a vigia, velho. Vigia. Que é mais ou menos parecido com o sermão do domingo retrasado também, né? Vigie. Que a gente está chegando no tempo, né, do Cristo Rei e tudo mais, né? No dia de Cristo Rei. Então assim, vigie. Porque naquele tempo em que eu voltar, vai haver a concretização de tudo que já se profetizou a respeito do reino de Deus. Então o reino de Deus, ele é um negócio assim para nós, que já rolou, mas ainda não, já veio, mas ainda vai vir. Na sua cabeça cabe esse paradoxo? Tem muita coisa na nossa vida que às vezes acontece assim, né? No pós-moderno tem gente que fica assim, eu vou perguntar, e aí, tá namorando? Tô, mas não tô. Como assim? Aí a pessoa vai te explicar com 1000 palavras e tal, você fala, cara, realmente, até eu tô na dúvida agora, mas tá, eu sei que tá, mas não tá também. Tá faltando ali o assumir publicamente, né? No reinado é meio que assim, falta o rei sentar no trono, bater o cetro lá, acabou. Não tem, eu quero todo mundo reconciliado comigo. E aí, quando um rei assume um trono, ele precisa que o mundo esteja reconciliado com ele, né? Porque senão, como é que ele vai reinar? Né? Porque esses reis, quando eles se sentavam no trono e não tinha gente reconciliada com ele, só dava problema. E aí tinha que resolver o problema com esse pessoal. E a resolução do problema não era muito simples, não. Quer dizer, na verdade era muito simples. O pessoal passava a faca no pescoço e acabou, né? Mas no reinado de Cristo, o que ele faz é, agora
eu estou sentado no trono e vocês vão ir agora como minhas testemunhas. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, agora vão. E eu quero que vocês façam o seguinte: façam discípulos, reconciliem as pessoas comigo, esse é o trabalho de vocês até eu voltar. Por quê? Porque eu não quero chegar e encontrar pessoas irreconciliadas comigo. Eu quero encontrar pessoas reconciliadas. Por quê? Porque isso faz bem. Isso inclusive está na leitura do texto de Isaías hoje. Deus se irou conosco, porque Ele sabia que tomamos caminhos que nos fazem mal. Ele não quer que você tome caminhos que te levam ao precipício. Deus tem um cuidado com o povo dele. Mas quando o povo dele insiste nisso, o que ele faz? Ó Yahvé, por que nos entregaste as nossas iniquidades? É assim que o povo está reclamando com Deus hoje na profecia que foi lida. Porque Deus respeita o ser humano nesse nível e entrega a sua iniquidade. É isso que acontece ali. Mas hoje, olha só, por isso que a gente deve se atentar. A primeira palavra do Evangelho de hoje é atentai-vos. Atenção, né? Vem do latim ad tendere, né? Que é tender a algo. Estejam pendendo para algo, estejam atentando para uma coisa. Que coisa é essa? A vigília. Estejam atentos ao rei. O rei está voltando. Ele não quer encontrar vocês dormindo. Tender a chegada, tender ao advento desse reino. Mas por que eu tenho que me preocupar tanto com esse reino? Porque a chegada desse reino é uma boa notícia para todos nós, porque vai resolver o problema de cada um de nós. Muitas vezes nós temos problemas que são particulares. Meu problema é a questão da negritude, meu problema aqui é o racismo, meu problema aqui é a homofobia, meu problema, cara, é esse tanto de imposto alto que tem nessa nação. Cada um tem problemas que consideram assim: isso aqui se resolvesse, o mundo ficaria em paz. Isso é uma doce ilusão. Sabe por quê, meu irmão? A mensagem do Evangelho é que quando Jesus chega, aí sim, uma promessa de justiça e paz se beijando no mundo todo. A única possibilidade de uma paz coletiva é a chegada do reino de Deus. A igreja não entrega a sua esperança a nenhum outro projeto, embora em alguns momentos ela se una com alguns projetos, entendendo que aquilo ali faz parte do estabelecimento da chegada do reino de Deus, ou coopera de alguma coisa, de alguma forma para a chegada do reino de Deus, mas ela não se vende a nenhum tipo de agenda, de ideologia, partido. Estou falando que você não possa estar dentro de um partido, não estou falando sobre isso, mas eu estou falando a respeito do fechamento da sua cabeça, do seu coração, com todas as pautas e agendas disso ou daquilo. A igreja tem um compromisso firmado e estabelecido antes de todas as coisas com Jesus. E a gente não pode negociar valores essenciais da palavra de Deus, os valores desse reino, e a gente não deposita a nossa esperança em nada. É por isso que o cristão não está tão animado quanto o marxista com a questão da propriedade dos meios de produção. Ele acha que vai ser muito bom quando todo mundo tiver acesso a tudo, porque vai ser justo. Mas ele não acredita que se isso for feito assim do nada, nós vamos encontrar um mundo de justiça e de alegria e de paz. Pelo contrário, as experiências onde isso aconteceu, o imposto, foram drásticas, foram tristes. O cristão, ele não bota fé nenhuma na prosperidade econômica proposta pelo liberalismo. Se todo mundo estiver livre para poder prosperar, sem imposto, sem intervenção do Estado, o mundo vai ser maravilhoso. O cristão não bota fé em nada disso. O cristão não bota fé na educação, entende? Eu sou pedagogo, tá? Eu acho que a educação, ela é muito importante, ela é essencial, e ela é parte do reino de Deus chegando. Mas a nossa fé, a nossa esperança não está na educação. Muita gente coloca isso, não, quando a universalização da educação acontecer, é quase que o advento da educação,
Aí o mundo está cada vez mais educado. O pastor Geraldo estava falando aqui, né, no nosso encontro, em lugares onde a educação se universalizou de modo muito bem instalados, a desigualdade social diminuiu e o nível de suicídio aumentou inexplicavelmente. Vai entender. Lugares como Paris, como esses países nórdicos, todo mundo fala, não, velho, ali é o exemplo. Dinamarca, esses escandinavos da vida aí. Pois é, cara. Queria te dar essa má notícia. Mas isso acontece porque existe um problema anterior dentro do coração. Quando você resolve os problemas de desigualdade, mais um monte de coisa, continua lá. O cristão, ele tem a sua esperança completamente depositada no advento de Jesus. É quando Jesus chega que as promessas se cumprem. E as promessas têm a ver, cara, com aquilo que foi prometido nas Escrituras. Mas aquilo que está prometido nas Escrituras não é simplesmente você trocar sua esperança por aquilo ali. A grande verdade é que aquilo que está ali sendo prometido nas Escrituras tem a ver com cada esperança e desespero que existe dentro do seu coração. Aquilo ali é sobre você. As angústias expressadas ali pelo povo de Israel e pelos profetas bíblicos, é como se ela estivesse tomando sobre si as angústias e os desesperos e as esperanças de toda a terra. Tanto que essas esperanças, elas são apontadas como as esperanças de todas as nações da terra, encontrando paz e justiça através do reinado de Deus chegando. É por isso que a grande promessa que nós aguardamos é a chegada do reino de Deus. E como Jesus falou que ela é em duas etapas, tem duas vindas de Jesus, nós aguardamos ansiosamente como igreja, e essa precisa ser a nossa esperança, a nossa atenção presente precisa estar sempre nisso, é na chegada da segunda vinda de Jesus. Já se cumpriu. Quando é que se cumpriu a vinda de Jesus, a chegada do reino de Deus? Quando Jesus nasceu. É no advento. É quando ele brota no ventre de Maria. Ali se cumpriu a chegada do reino de Deus. E ele morre numa cruz depois. E ele ressuscita por nós. E ele ascende aos céus. E como diz o nosso credo, há de vir a julgar os vivos e os mortos. E o seu reinado não terá fim. E quando esse credo faz referência a esse reinado que não terá fim, ela está fazendo referência ao reinado prometido lá no profeta Daniel. Ao reinado, ao reino que é como uma pedra que foi cortada de cima de uma montanha, sem auxílio de mão, sem tecnologia, que veio, que derrubou os outros reinos, as estátuas dos reinos da terra, e estabelece um reinado que não vai ter fim. O advento para nós, ele é tridimensional. Ele é evocação do passado, lembra disso? Ele é atualização no presente. Então no presente é atualizado o passado, mas também o futuro. Olha que doido. Vou explicar da seguinte maneira. O advento para nós, a chegada do reino de Deus para nós, ela é tridimensional. Para você enxergar bem uma coisa, você precisa ver ela de modo tridimensional, tá? Ela é evocação do passado e ela é uma espera de um futuro prometido nos profetas e pelo próprio Jesus. Mas ela tem uma terceira dimensão que às vezes a gente não atenta para ela, que é a da atualização no presente daquele futuro esperado e daquele passado que também aconteceu. Nós celebramos, por exemplo, no dia 25 o Natal, e ali a gente atualiza a chegada de Cristo, os pés de Cristo que estão fincados nesse mundo, mas ao mesmo tempo a gente atualiza um futuro que a gente espera da chegada de Jesus. Você espera a chegada de Jesus com muita alegria no seu coração? Sabe por que isso é a nossa esperança? E a cada culto, isso é o culto cristão, né? É memória, é presença e é esperança. A gente memoriza aquilo que foi passado. Não sei se vocês perceberam, mas na leitura de hoje
tem algo disso. O profeta está se lembrando de coisas que Deus fez e está pedindo a Deus para se lembrar. Lembra de que tu és o nosso Pai e que tu és o nosso Redentor. Lembra de um passado, atualiza agora e realiza no presente aquilo que tu prometeste. Ou seja, o nosso presente é sempre uma atualização do passado e do futuro também. Ele é uma antecipação do futuro no presente. O advento para nós é isso, é memória, é presença e é esperança. O culto cristão é sobre isso. Quando você toma a ceia é sobre isso. O texto de hoje ele faz parte de um trecho maior, né, onde o autor está recordando o que Deus já fez ao longo da história pelo seu povo, né? Nós lemos Isaías 60, é porque na minha Bíblia dá uma diferença aqui, 64, né? No 63 ele está lembrando Deus de coisas que ele fez. No 62 também, aquilo que ele fez no passado. E aí de repente ele começa a pedir para Deus atualizar isso no presente, né? Então é um apelo pela atualização das misericórdias de Deus no agora. Depois ele pede a Deus que se lembre de que ele é o Pai Redentor do seu povo. É assim que te revelaste, faz desse jeito de novo. Lembra que tu és o nosso Pai. Ele reconhece também a condição de pecado e a depravação, num nível que até os atos de justiça daquele povo são considerados como trapo de imundícia. Algumas pessoas costumam dar interpretações para esse lance do trapo de imundícia de tudo quanto é jeito, né? Dizem que era feridas de guerra, que o pessoal enrolava uma faixa, né, uma roupa e tal, aí depois de dias de guerra que o trem estava fedendo, cheio de bicho, tirava aquele trapo de imundícia. Outros falavam que era panos de menstruação, mas seja lá o que for, meu irmão, pensa que é um negócio horroroso. E o pano da lepra, né, que é um trapo de imundícia. E o povo está ali simplesmente dizendo o seguinte, cara, o profeta está ali dizendo o seguinte: os nossos atos de justiça perto de ti, a gente sabe, são como trapos de imundícia. As nossas melhores intenções são nada. Deus só se lembra. Cara, a melhor coisa que a gente pode fazer na esperança de um advento, porque a gente só anseia por um advento, porque a gente tem a sensação, a gente tem a experiência de que o jeito que está não está legal, está faltando algo, não é verdade? Todos nós temos essa experiência, dentro de nós e no mundo. Todos nós temos essa consciência dentro de nós de uma disparidade entre o que o mundo é e o que o mundo deveria ser, não é verdade? Você olha para o mundo e fala, tem uma coisa errada aí. É meio que uma saudade de um lugar que você nunca foi, né? Porque o mundo sempre foi assim, você tem saudade da justiça, não é verdade? Porque a justiça é um eco da voz de Deus ecoando dentro de você e você não sabia. É sobre isso. Mas mais do que isso, cada um de nós, seja ateu, seja cristão, seja de qualquer outra religião, você também carrega um eco dentro de você, te dá aquela sensação assim de que você também não é do jeito que você deveria ser, que você não age do jeito que deveria agir. Você sempre tem essa sensação, nossa, eu deveria ter agido diferente, vez ou outra. Quando você acerta, você fica, nossa, velho, acertei. Mas a maior parte do tempo a gente está assim, poxa, eu deveria ter feito assim. Cada um de nós tem essa sensação de como deveria ser e aquilo que na verdade é. Isso percorre também o nosso coração. A gente precisa se atentar para isso. E o povo de Israel está aqui lamentando a tristeza de um exílio, porque ele já está destruído. As suas paredes estão destruídas, a sua cidade está destruída e o seu coração está destruído. E ele está aqui reconhecendo diante de Deus, como o Wallace disse hoje no penitencial, a oração é sempre coletiva, é nós, Senhor, não sou só eu, é nós tudo. Nós estamos tudo perdido, a culpa é nossa, e o pouco de justiça que a gente tem é como um trapo de imundícia. Mas Deus se lembra de que Tu és o nosso Pai. Nós somos um oleiro e nós somos o barro e Tu és um oleiro. Foi o Senhor que nos fez. Não deixa a gente virar um caco qualquer no meio desse mundo, não. Tem misericórdia. Eles estão aguardando um advento. Eles estão aguardando uma chegada. A chegada da justiça que transforma seus próprios corações.
a necessidade intensa que existe dentro deles. E aí eles começam a clamar: ah, se fendesses os céus e descesse. Não é doido isso? Ah, se o Senhor fendesse o céu e descesse. As montanhas se derreteriam novamente diante da tua presença. Mas aí de repente ele puxa assim: mas acontece que já desceste. Vocês viram isso? O Senhor já desceu. Ele começa a lembrar talvez do povo de Israel saindo do Egito, da libertação que aconteceu, né? As montanhas já tremeram. Na vinda te revelaste um Deus gracioso que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se viu, em toda a terra não se viu, e desde a antiguidade não se ouviu sobre um Deus como esse que se revelou quando fendeu o céu e desceu, e as montanhas se derreteram diante dele. Mas aquilo que diferencia ele de outros deuses não é as montanhas se derretendo diante dele. E é claro, isso é uma linguagem poética. É que ele trabalha para aqueles que esperam nele. Sabe por que os outros deuses ficam cobrando sacrifícios o tempo inteiro? Eu não estou falando só dos deuses de outras religiões, ou dos demônios, ou o que for que você possa imaginar. Os deuses que a gente coloca no lugar de Deus, a nossa carreira de sucesso, nosso sucesso financeiro, ou coisas boas como a família, por exemplo, um casamento, o sucesso pastoral, ministerial, muitas vezes vira um ídolo. E sabe o que ídolos fazem? Cobram sacrifícios e mais sacrifícios, e todo dia você fica ali alimentando aquele ídolo para que ele possa crescer cada dia mais, e você se torna semelhante a ele, e ele vai só te destruindo a sua imagem. O Deus verdadeiro trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe o que é isso? Graça. O Deus verdadeiro se revelou nesse mundo, e quando ele se revelou, o povo de Israel reconheceu que a maior característica dele era graça. Ele foi um Deus gracioso. Lembra dos tempos de Moisés. Aí de repente eles pulam: você já desceu. Aí eles puxam: mas agora, Senhor, lembra-te. Aí ele pede de novo para Deus se lembrar: és o nosso Pai, somos vaso construído pelas tuas mãos, pelas mãos do divino. Israel é esse contexto, meu irmão. E agora a igreja também faz parte dessa mesma história, né? E dessa promessa que nós recebemos na união com Cristo. Eu quero concluir focando hoje nessa segunda leitura incrível, que eu vi que ela é tão incrível que enquanto o Wallace estava lendo, ele até comentou ela. É maravilhoso, cara, saber como que acontece a nossa união com Jesus. Como é que a graça de Deus nos é comunicada? Como é que agora eu e você começamos a fazer parte de uma história, da história do povo de Deus, e ficamos herdeiros de uma promessa, adivinha qual? A promessa do reino. Um reino que ficava tão restrito aos limites da cultura israelense, aos limites geográficos de Israel, de repente começa a se espalhar pelo mundo inteiro por causa de uma pessoa, que é aquele rei de justiça prometido, que fez as coisas um pouco diferente do que se esperava, do que se imaginava, porque ele é extraordinário. E quando ele vem, ele fala: olha, isso vai acontecer em 2 etapas, porque eu não quero só esse povo, eu quero muito mais. Não se preocupe, o reino de Deus é assim mesmo. Vai ser como o Senhor que vai e deixa as suas coisas debaixo da autoridade dos seus servos. Mas olha só o que diz esse texto de 1 Coríntios hoje: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça. Ele está dizendo que nós agora temos acesso à graça desse Deus gracioso, que quando fendeu o céu e desceu, a característica dele era a graça. E ele está dizendo: graça e paz a vós, que nem sois do povo de Israel, vocês agora recebem graça e paz da parte de Deus, que é nosso Pai. Você lembra do povo de Israel dizendo:
lembra-te de que tu és nosso Pai. Agora ele está dizendo, olha, vocês também são filhos dele, em Cristo Jesus. Cara, tudo o que eu e você precisamos é estar em Cristo, estar em algum lugar. Nós passamos a vida inteira procurando estar em algum lugar ou em alguma coisa e fazer parte de alguma comunidade que confira sentido e propósito para a nossa vida. Mas tudo que eu e você precisamos até hoje, tudo o que nós ansiamos, em cada um desses anseios, eles eram simplesmente metáforas para o anseio que existe dentro de todos os corações humanos. O anseio pela chegada do reino de Deus, o anseio pela chegada de Jesus. Ele é tudo que nós precisávamos, e agora nele fomos transformados em filhos de Deus. Agora compartilhamos essa paternidade, podemos dizer para ele no nosso advento: lembra-te, ó Deus, de que tu és nosso Pai, de que tu nos formaste em Cristo Jesus, somos barro e tu és o oleiro. Amém? Você tem que pensar isso sobre a sua vida individualmente também, porque em Cristo nós somos enxertados dentro desse povo, o povo do advento, o povo da espera. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus. Olha, a graça está repetindo o tempo inteiro aqui, né? Graça e paz. Sempre dou graças a Deus pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Incrível. A graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus, porque vocês foram enriquecidos nele. A riqueza da chegada do reino não é a riqueza material ou qualquer outro tipo de riqueza que você possa esperar receber. Talvez você queira ser um rico em virtudes e tudo mais, rico em santidade, moralidade, mais um monte de coisa. Mas a principal riqueza que você precisa é Cristo em você. Ele é a esperança da glória de Deus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta enquanto esperais. Olha que doido, vocês são o povo da espera. Nenhum dom falta para vocês, ou seja, tudo que Ele nos enriquece é unicamente por sua graça, um favor imerecido. Nós não merecemos realmente, é por isso que é graça, é fruto da misericórdia de um Deus que trabalha para quem espera nele, né? Em tudo fomos enriquecidos e nenhum dom nos falta enquanto esperamos. Esperar é vigiar, esperar é caminhar, como já dizia lá a capa do palavra antiga, né? Esperar é caminhar. Nós somos o povo que espera. Nunca se esqueça disso. Nós somos o povo que espera. E a gente projeta a nossa esperança naquela vinda, naquela chegada. Mas não se esqueça de uma coisa também: nós somos o povo da atualização dessa espera. Aquilo que a gente espera é antecipado para nós a cada domingo, no pão da ceia do Senhor, no vinho, na palavra de Deus, pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações, que é a própria graça de Deus. A graça de Deus é a atualização desse futuro esperado dentro dos nossos corações. Você pode crer nisso? Amém. Amém. Ele atualiza essa coisa dentro de nós. Enquanto esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Vou ler uma frase aqui do nosso amado pregador, do Papa. O Papa prega para o mundo todo, esse cara prega para ele, chama Raniero Cantalamessa. Ele diz o seguinte: o cristão não vive só na espera de Cristo, mas também em comunhão com Cristo, isto é, na posse daquilo que espera. O cristão, ele não vive só na espera de Cristo, ele vive em comunhão com Cristo, ou seja, na posse daquilo que ele espera. O que você espera? Se você espera riquezas e mais um monte de coisa, se eu fosse você, eu caía na real, saía fora da igreja, porque ela só vai te atrapalhar.
riquezas desse mundo e mais um monte de coisa, bênçãos divinas. A igreja só vai avacalhar seu processo de busca por aquilo que te interessa. Mas se a sua busca é Cristo, a igreja é exatamente o lugar que você precisa estar, porque ela é o corpo de Cristo. De acordo com a palavra de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, é o lugar onde habita corporalmente aqui a plenitude da divindade de Deus. Habita em Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, a plenitude da divindade de Deus está na igreja local, e você precisa de caminhar com uma igreja local, urgente, se você não tem caminhado. Você necessita disso. É na igreja que essas coisas acontecem. É aqui que é antecipado a alegria da chegada do reino futuro. E Jesus é o próprio conteúdo da nossa espera. É por isso que eu queria até mudar o tema assim, desse sermão, mas como já está para todo mundo, né, quando Cristo chega as promessas se cumprem, é porque Cristo é a própria promessa. Cristo é a própria promessa do advento. Cristo é o próprio desejo. Cristo é o objeto da espera. E Ele nos é antecipado todos os dias enquanto nós celebramos e adoramos, porque Ele é Rei, Ele é maravilhoso. E quando Ele ascendeu aos céus, 10 dias antes da descida do Espírito Santo, Ele não está mais restrito a um lugar geográfico. Agora Ele está no céu. Algo da terra está no céu, e mais doido ainda, algo do céu desceu para nós. E mediante o Espírito Santo, Cristo agora, depois da ascensão, Ele está presente em cada mesa eucarística aqui na China, no Japão, numa comunidade indígena ou tribal espalhada pelo mundo. Onde tiver uma mesa, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mano, você tem noção disso? Cristo está espalhado pelo mundo inteiro, depois que Ele ascendeu ao céu. Ele está presente fisicamente dentro dos nossos corações, meu irmão. Isso é muito doido. Quando comemos o pão, quando bebemos do cálice, estamos comungando, estamos tendo comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus. Aquele futuro da chegada do advento se atualiza no aqui e no agora. Atente aqui para a palavra graça. Ela é a realidade essencial, ela é o dom do qual todos os outros necessitam, de qual todos os outros nascem. É engraçado porque no Novo Testamento o nome de tudo é graça. Você já percebeu que quando a gente faz a nossa coleta, né, a gente sempre está lembrando de uma coisa do passado, pedindo Deus para atualizar no presente. Ele sempre fala: dai-nos hoje por tua graça, ou concede-nos a graça de... É sempre a graça. Olha como é que o Novo Testamento fala: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus mediante, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a esta graça. A paz com Deus, mediante Jesus, é a graça. Aí em outros lugares vai aparecer: então nós tivemos acesso à graça da salvação, a graça da justificação, a graça da santificação, que é responsabilidade humana, mas ao mesmo tempo é graça divina. Explica isso. A gente sempre lembra, e a gente precisa ser o povo da ação de graças, porque é o povo que recebeu graça divina. A graça é o nome de todas as bênçãos de Deus, de que somos participantes em Cristo Jesus. Seja a justiça, a justificação, santificação, vida. A graça é a misericórdia de Deus em ação, meu irmão. O nome da graça, o nome é graça exatamente porque é de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quantas vezes não temos nos esquecido disso e colocado tantos obstáculos entre nós e a graça de Deus, né? Um jejum, um choro mais profundo, uma intensidade maior na oração. Vamos falar o crédito com Deus no céu, sabe? Estou jejuando mais aqui, estou criando um crédito com Deus, que daqui a pouco, na hora que eu orar, os demônios vão sair tudinho.
Eu estou criando um crédito com Deus, que na hora que eu orar, Deus vai responder rapidinho a minha oração. A gente coloca alguns obstáculos ao acesso à graça de Deus, a santidade, a renúncia dos pecados, a moralidade, a pureza de pensamento. A verdade, meu irmão, é que tudo isso já é graça de Deus. A prática dos mandamentos é graça de Deus sobre você. Até a prática do não fazer alguma coisa que é errada é graça de Deus sobre você. É por isso que o texto de Isaías hoje, o povo está dizendo: por que nos entregaste a nós mesmos, ó Senhor? Porque o juízo é Deus te entregar a você mesmo, e a graça é Ele te tomar para si, é Ele fazer você morrer e ser crucificado com Cristo, e então não viver mais você, mas deixar com que Cristo viva através de você. Sabe o que é graça de Deus? É um texto que diz lá em Ezequiel: colocarei dentro de vós o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Isso é graça de Deus. Você não dá conta de fazer isso sozinho, meu irmão. Você só pratica a justiça um dia ou outro, porque a graça de Deus é abundante sobre você. A única mediação da graça é a fé, ou seja, a confiança em Cristo. E é isso que você não pode perder, porque toda vez que você cai, não é porque você deu uma escorregada, não, porque quem está te sustentando é Deus. Então caiu por quê? Você decaiu foi na fé, ou seja, na confiança em Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Eu gosto de simplificar essas coisas para poder ajudar, né? Pela graça sois salvos mediante a confiança em Jesus. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém fique cheio, né? Fique se achando. Mas tudo é pela confiança em Jesus. E a partir do momento que você para de confiar em Jesus, tu cai em tentação. A partir do momento que você para de confiar em Jesus, as práticas do bem que você faz se tornam pura vaidade e orgulho no seu coração. A partir do momento que você para de confiar em Jesus, você simplesmente não consegue praticar mais nada. Por quê? Porque a prática dos mandamentos, seja num sentido positivo ou negativo, é graça de Deus. É só graça de Deus. Confie no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Confie que o Espírito Santo está dentro de você agora. Não decaia da graça. Continue confiando. O seu coração precisa estar atento a uma coisa. E Jesus está dizendo: vigiai, atentai. Ao quê? A confiar unicamente na graça de Deus em Cristo Jesus. Não é confiar nas bênçãos que Ele pode te dar, ou que Ele vai te dar. É confiar que Cristo é tudo que você precisa. Cristo é tudo que nós precisamos. E quando Ele é tudo que nós precisamos e desejamos, meu irmão, não tem mais nada que a gente coloca como obstáculo entre nós e Ele. Como diz aquela música da Priscila Alcântara, né? Eu encontrei aquilo tudo que eu precisava. Agora nada mais importa. E o resto tanto faz. Isso é graça. Nada mais importa. Nada mais importa. Eu já tenho tudo o que importa, que é Jesus. E o resto, meu irmão, tanto faz. Ele é nosso Pai, e isso é tudo que importa. A confiança nos enxerta nele, em quem agora somos e existimos no reino. Nele nós somos enriquecidos em tudo. Mas é exatamente nessa graça que Ele nos persevera. É Ele que nos faz perseverar nessa graça. E aqui está dizendo isso também, né? É Ele que vos confirmará irrepreensíveis até o fim, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem te persevera. Foi pela graça de Deus que também fomos chamados à comunhão com Cristo. Fiel é Deus, por quem foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Santo Agostinho escreve o seguinte: procura o mérito, a causa, a justiça, e vê se encontras outra coisa senão a graça. Procura, observa a tua vida, procura o mérito de tudo que você fez,
de tudo que já aconteceu com você até hoje no reino de Deus. A causa, a justiça, e vê se você encontra alguma coisa a não ser graça de Deus. A graça, meu irmão, é a atualização da promessa do advento, é a presença da salvação, é o advento sempre em ato, não no tempo, mas na alma, onde Deus visita, e o advento é visita, né? É na alma que Deus visita o homem, transformando-o com a sua presença, de um pobre ser cheio de fraqueza, num participante da natureza divina, numa criatura que Deus ama e na qual Ele se compraz. Ele te chama como Ele chama Jesus. Esse é o meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem me comprazo. Nele somos filhos de Deus. O advento, essa graça de Deus em nós, é como se fosse uma terceira vinda de Cristo. Nós cremos na primeira, que foi no Natal, cremos na segunda vinda que vai acontecer, mas existe uma terceira, que acontece todos os dias pela graça em nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Ele quer atualizar isso todos os dias pela graça em nossos corações. E de tudo isso agora vai nos ser dado um sinal visível. Eu queria que você viesse com fé para comer e beber dessa graça, da atualização da chegada do reino de Deus, entrando dentro de cada um de nós fisicamente, por meio do pão e do vinho. Eu te convido hoje a comer e beber do sacramento do corpo e do sangue de Jesus, com fé. Quem pode participar disso? Você vai comer da graça encarnada. Quem de nós é digno dessa mesa, meu irmão? Eu não sou, e eu sou pastor dessa igreja. Eu sou o primeiro que não sou digno dela. Eu quero te convidar, como nos orienta o nosso livro de orações, venha com fé, ou seja, venha confiando na palavra de Jesus, que diz: olha, isso é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ah, mas eu tenho muito pecado. Que bom, então venha, porque esse sangue foi derramado em favor dos seus pecados, para que eles fossem derrotados na cruz do Calvário, e para que você fosse santificado nele. Você crê nisso? Eu te convido a se colocar de pé nesse momento.